Olá, boa noite para você. Começa agora mais um Ponto e Contraponto. E o meu bate-papo hoje é sobre eleições 2024. Daqui a 2 semanas serão realizadas as eleições municipais em todo o país. Os eleitores irão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Hoje, aqui no PCP, nós vamos tirar algumas das principais dúvidas sobre esse momento tão importante para a democracia. E para isso, eu recebo aqui no estúdio o advogado eleitoral Gustavo Ferreira. Doutor Gustavo, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no PCP. Prazer é meu, Estela, estar aqui mais uma vez no PCP falando de eleições, que é muito importante para todos nós fazermos parte da democracia brasileira. Um assunto que você é PhD, né? Obrigado. Então é por isso que você está aqui hoje. Obrigado. É um assunto que eu gosto muito. São 24 anos atuando como advogado e 23 como professor na área. Então, a gente gosta um pouquinho. Maravilha. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber como é que é escolhido, Gustavo, o vereador. É verdade que o meu voto para vereador vai para o partido e não para o candidato que eu estou escolhendo? Na verdade, a gente vai desfazer o mito que tem, né? Que as pessoas falam, eu não voto em partido, só voto em pessoas. O primeiro, na verdade, o voto tem 2 efeitos, tá? O primeiro momento do voto é esse que você acabou de falar, não é para o seu candidato ou para a sua candidata, mas para o partido ou federação de partidos, que é a novidade que nós temos, que ele faz parte. Então vai dizer quantas vagas de vereador aquele partido ou aquela federação de partidos vão ter direito. Se vão ser 1, 2, 3, 10, vai definir isso. Então o primeiro efeito do voto de cada eleitor é dizer quantas vagas cada partido ou federação de partido terá. Tá? Esse é o primeiro efeito. Aí vem o segundo efeito. Qual é o segundo efeito? Ver quem dentro daquele partido ou daquela federação vai ser eleito. E aí o partido teve direito a uma vaga. Quem é o mais bem votado? É a Maria com 1.500 votos. Ela vai ser eleita. Tá? Aí eu tenho um outro partido que teve direito a 2 vagas. Aí tem a Josefa com 3.000, o Antônio com 2.500 e o Zé com 2.000. Mas só tem direito a 2 vagas. Os dois primeiros vão ocupar. Mas o Zé tem 2.000, tem mais votos que a Maria. Mas no partido dele, ao qual ele está fazendo parte, ele ficou em terceiro. Como o partido tem direito a 2 vagas, ele vai ser o primeiro suplente. Perfeito. Então ele fica fora. Então, o primeiro momento é dizer quantas vagas cada partido e cada federação terá. O segundo momento, aí sim, o seu voto, o voto de cada eleitor, vai dizer quem vai ocupar essas vagas. É interessante que esse sistema nosso só existe em 2 países no mundo. Sim. Isso é fato, é o Brasil e a Finlândia. Olha aí. Só a gente tem essa sistemática que o eleitor é que preenche a lista dos partidos. Em outros países, essa lista é montada pelo partido. Você não vota na Estela. Você vota no partido PCP. E aí o partido já montou a lista com seus nomes. Aqui não, a gente permite que o eleitor escolha quem vai preencher essa vaga. E aí, divergindo da maioria das pessoas, eu acho mais democrático esse processo. E você, como advogado e como professor da área, concorda com esse sistema? Concordo. Eu sou um ponto fora da curva, tá? A maioria discorda, a maioria acha que quem teve mais voto devia assumir. Sim. Eu sempre digo, se for fazer uma pesquisa, quem teve mais voto toma posse. Mas qual é a vantagem desse sistema? Permite que partidos que têm uma visão ideológica consigam eleger seus representantes. E a gente está no processo de maturidade da nossa democracia. A gente começa a ter partidos onde eu posso identificar esse partido é de centro, esse partido é de direita, esse partido é de esquerda, de forma muito mais clara. De fato, até bem pouco tempo atrás, os partidos pareciam mais uma sopa de letrinhas, né? Verdade. Você tinha partidos muitas coligações, né? Exato. Ficava confuso até para o eleitor, né? E coligações bastante estranhas, vamos dizer assim. Sim. Agora a gente começa a ter uma formatação que fica muito claro quem ocupa cada posicionamento dentro da ideologia, e aí você está favorecendo esses grupos que têm um pensamento mais à esquerda, mais à direita, ou mais ao centro também. Então, todos têm direito a ter sua representatividade. E deixa que o eleitor faça a escolha de quem, dentro daquele partido, vai ser o representante. Mas, Estela, sou sincero, eu sou minoria da minoria. Nem na área eleitoral o pessoal concorda. Você falou em federação, né? Eu queria que você explicasse, né, para o meu público, o que seria a federação. Ela substituiu a coligação, é isso? Excelente pergunta. É porque a federação, vou dizer, é um bicho novo. É um animal que surgiu na eleição 2022. A coligação ela ainda existe. Sim. Só para cargos majoritários, em língua de gente.
né? Presidente, governador, senador e prefeito. Perfeito. Para os cargos proporcionais, que são esses, porque o majoritário eu sou eleito pela minha votação, os votos que eu ganhei. No proporcional, é isso que a gente acabou de explicar. Eu voto primeiro para o partido, para depois o voto chegar em mim, né? Nos cargos proporcionais, deputado federal, deputado estadual e vereador, não tem mais coligação. Só que aí surgiu vamos dizer assim, esse animal novo, que é a federação. E o que é esse Instituto Novo da Federação? Eu faço uma aliança de 4 anos. Então, os partidos, quando formam uma federação, não é para Maceió, eleição municipal 2024. A federação foi formada para durar 4 anos em Maceió, em São Paulo, em Rio Branco, no Acre. Então, é algo mais firme. Eu faço sempre uma brincadeira com meus alunos, né? A coligação é você sair um dia à noite, foi para uma festa, se agarrou com alguém, deu os beijos, terminou a festa e foi embora. A coligação é isso. Aí fica aquela mudança toda, União, né? Vai noutra festa, é outra conversa, outra Perfeito. eleição, outra coisa. A federação é um relacionamento sério onde você tem uma DR programada. Você vai ficar 4 anos juntos, depois de 4 anos vão sentar na mesa e dizer, e aí, a gente quer continuar junto? Vale Perfeito. a pena continuar junto ou não? E isso é mais vantajoso porque na coligação eu faço uma aliança buscando poder. Então, mesmo eu pensando de forma diferente da Estela, mas eu sei que se eu ficar junto contigo, os nossos partidos ficarem juntos, a gente ganha a eleição. Então, pode ter essas alianças meio estranhas. Na federação, não. Na federação, você vai ter um relacionamento mais duradouro. Mais duradouro. Você não vai ficar com alguém que você não concorde. Você não vai ter um partido socialista com um partido liberal. Perfeito. Agora, Gustavo, tem muita gente que tem dúvidas sobre a função do vice-prefeito, né? Muita gente não sabe o papel, nem conhece muito, né, o vice-prefeito. Qual é o papel do vice-prefeito e a importância dele? Bom, veja só, na nossa república, né, no Brasil, o vice, ele é, a melhor definição, expectativa de poder. Ele espera que em algum momento, né, o titular, seja de forma temporária ou até definitiva, não possa estar exercendo o cargo, e aí ele assume. Perfeito. Então, essa é a expectativa. Em alguns governos, o vice acaba adquirindo importância, sendo nomeado para ocupar um cargo de secretário, né, fazer um papel além de ser somente vice. Sim. Em termos políticos, o vice sempre é uma forma de construir apoios políticos. Você cede a vaga de vice para um vice que você saiba que vai te atrair ou mais votos, ou vai atrair um apoio de determinado segmento da sociedade que aquele candidato ou aquela candidata não tem tanta inserção. De forma prática, no direito, o vice é essa expectativa de poder. Somente quando o titular for afastado é que o vice entra no processo eleitoral. Só que, em termos práticos, o vice é muito importante no Brasil. Se a gente considerar que da redemocratização para cá, 3 vice-presidentes viraram presidente, então a gente tem uma sinalização que o vice não é tão desimportante assim, ao contrário. Ele acaba ocupando espaço de relevo. E é muito comum em municípios brasileiros o vice ser o representante de um grupo onde eu não tenho entrada, e aí eu estou trazendo esse grupo político para o meu projeto de eleição, ou até uma preparação de sucessão. A gente tem visto muito isso. O vice, na verdade, é alguém que as pessoas não podem ficar a vida toda no poder, né? Por mais que queiram. Né? Tem prazo, são uma eleição, no máximo uma reeleição, ou seja, 8 anos. Vai ter que transferir esse poder para alguém. Então é muito comum que você escolha um vice, que você vá preparando aquela pessoa para que ele continue, aquele grupo político, né? Tendo candidatos viáveis no município. Agora, Gustavo, para a gente encerrar, né, esse primeiro bloco, eu queria que você explicasse como é que cada município contabiliza a quantidade de vereadores que ele vai ter. Bom, aí nós temos na Constituição um teto previsto, perdão falar em número de lei, tá? Mas só é o artigo 29, inciso 4 da Constituição da República, ele fala de acordo com a quantidade de habitantes, ele dá um teto máximo. No caso, Maceió tem mais de 1 milhão de habitantes, a gente poderia ser até 31 vereadores. Mas quem vai definir é a Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal ela pode estipular qual é esse teto. Né? Eu tenho a opinião que deveria ser mais restrito isso, para não haver uma subrepresentação da sociedade. Então, no meu ponto de vista, o teto de Maceió teria um piso que era o teto da faixa anterior. Mas cada Câmara Municipal se organiza respeitado esse teto constitucional. Gustavo, eu começo esse bloco chamando agora as informações do Vídeo Wall para a gente comentar esses números de eleitores em Alagoas, em Maceió e o aumento
desse número comparado 2020 para 2024, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado? Isso é um reflexo de duas coisas. Primeiro, o envelhecimento da nossa população, que é um processo que acontece no país todo. E o segundo, uma campanha muito bem sucedida do TSE em 2022, para que os jovens, onde se estava identificando uma falta de participação, principalmente do público entre 16 até 17 anos, em se inscrever como eleitores. Então, em 2022, o TSE fez uma campanha muito bem sucedida, usando nomes famosos, inclusive nomes estrangeiros, que pediram que os eleitores se inscrevessem para poder participar do processo eleitoral. Então, houve um aumento de mais de 2 dígitos entre o eleitorado, salvo engano foi 13%, foi um aumento considerável nesse público entre 17 e 16 anos. Então, o reflexo desse aumento daqui, além do processo natural, que a sociedade brasileira como um todo está envelhecendo mais, estamos deixando seu país jovem, né? Houve essa campanha muito bem sucedida feita pelo TSE no ano 2022 para as eleições presidenciais. São 2.442.894 eleitores só em Alagoas. E desse total, 632 mil, né? Mais de 632 mil em Maceió. Um número alto, né? Bastante. É porque a gente esquece que Maceió é uma das maiores cidades do país. A gente acha ainda que somos uma cidade pequena, mas Maceió é uma das poucas cidades com mais de 1 milhão de habitantes que o país tem. Então, a gente está no top, acho que 30 das cidades maiores do país, né? E o estado de Alagoas, apesar de ser um estado pequeno, ele é densamente habitado. Então, a gente tem um percentual muito maior que, por exemplo, alguns estados da região norte são maiores em termos de território do que o território alagoano. E em Alagoas, só a capital Maceió que vai ter segundo turno. Isso. É isso mesmo? Assim como outras 102 cidades, somando com Maceió, 103 no total? Exato. Porque há uma confusão até. Muita gente diz, mas Arapiraca não é para ter segundo turno. Veja, a regra... pode ter, né? Eu disse até vai ter, né? A minha produção está me corrigindo aqui, pode ter. Pode ter. Isso. É porque Arapiraca tem mais de 200 mil habitantes, sim, bem mais. Só que para poder ter o segundo turno, tem que ter mais de 200 mil eleitores. O que não tem. Que não tem. Então, Arapiraca, apesar de ter bem mais de 200 mil habitantes, não tem ainda mais de 200 mil eleitores. E só nos municípios com mais de 200 mil eleitores, que são 103 que o país tem, se há a possibilidade de haver um segundo turno, se ninguém ganhar no primeiro turno com mais da metade dos votos válidos. Perfeito. E todo ano, né, a gente enfrenta o problema da compra de votos, o que é péssimo, né, para a nossa democracia. Como é que a gente pode fazer para resolver esse tipo de situação? Bom, caminhos jurídicos, né? Denunciando. O Ministério Público, a Justiça Eleitoral, existe um programa da Justiça Eleitoral muito fácil de baixar, chamado Pardal, onde você faz as informações. A Justiça Eleitoral recebe todas as denúncias, faz a triagem. Agora, quanto mais informações forem pegas, melhor. Essa é a parte jurídica. A outra parte é cidadã, é o cidadão não aceitar receber nada em troca do seu voto. Sim. Né? E fazer uma campanha contra os candidatos que fazem isso. Porque enquanto houver quem entregue o voto por qualquer benefício, não é somente dinheiro, mas é um milheiro de tijolo, é um emprego, né, público, é um botijão de gás, enquanto tiver o cidadão aceitando esse tipo de oferta, naturalmente vai ter o candidato que oferece. Eu acho muito ruim aquela coisa... Dizem que é só no interior, mas não, tem na capital também, tem todo canto. É nacional, no país todo. Essa coisa do a classe política é ruim, o eleitor é um coitado. Não, a classe política é reflexo da nossa sociedade. Eu sempre brinco, o parlamento da Bolívia não é eleito pelo povo da Noruega, nem o parlamento da Noruega é eleito pelo povo da Bolívia. Né? O parlamento boliviano reflete seu povo, o norueguês reflete seu povo. O parlamento brasileiro, com tudo de bom e de ruim, porque tem coisas boas também, é reflexo do nosso povo, que também tem coisas boas e tem coisas ruins. É que a gente não quer ver no espelho as nossas falhas, né? Eu sempre brinco, eu quero me olhar no espelho e ver um corpo tanquinho, mas eu tenho esse corpinho de máquina de lavar roupa, mais redondo. Então, mas essa é a realidade. A gente quer ver um parlamento finlandês, norueguês, né? Sim. Mas é o parlamento brasileiro, porque ele reflete o que há de bom e que há de ruim da nossa sociedade. Também. Como a gente viu aqui no vídeo wall, Maceió é o maior colégio eleitoral de Alagoas, com mais de 600 mil eleitores. Exato. Isso é uma característica de toda a capital? Quase todas. A gente tem, curiosamente, 2 exceções. O estado do Espírito Santo, onde a maior cidade não é Vitória, é Serra. Sim. E o estado de Santa Catarina, onde o maior município é Joinville, não Florianópolis. Mas uma tradição portuguesa que nós herdamos da
da capital acabar concentrando em ser a maior cidade. Até porque vinham serviços públicos, tribunais, quartéis, isso acabava atraindo toda uma movimentação para essas cidades. Então, e aí vamos excluir Brasília, tá? Das 26 estados brasileiros, em 24 a maior cidade é a capital, efetivamente. Perfeito. Agora, outra curiosidade também é que, segundo o último censo, Pindoba tem mais eleitores do que habitantes. Como é que isso é possível, Gustavo? Isso é um problema, tem duas explicações, tá? Uma pela nossa mudança da população e outra por um ilícito. Qual é da mudança da população? A população tem migrado em municípios pequenos atrás de municípios com emprego. Perfeito. Mas mantém o voto naquela cidade, que é uma forma de retornar, encontrar os pais, os avós. Então acontece em muitos municípios, não é só Pindoba e não é só em Alagoas. Isso é nacional. Em que as pessoas saem dos seus municípios, são municípios mínimos, pequenos, mas mantêm um vínculo de voto com aquela municipalidade, que é uma forma até de retornar para rever os conhecidos e amigos. Tá? Esse é um aspecto de mudança da população brasileira. O outro é o aspecto ilícito, a transferência indevida de eleitores para você interferir no processo eleitoral. A Justiça Eleitoral, quando descobre isso, tem punido. Tá? Inclusive, o TRE de Alagoas tem sido muito rigoroso nessas questões. Agora, o TSE tem uma tese, que a gente não concorda muito, mas que só pode ter revisão eleitoral em anos que não tem eleição. A gente já teve, inclusive, eu fiz 2 pedidos para 2 municípios aqui de Alagoas, e a gente demonstrou, o TRE demonstrou que era possível fazer a revisão no primeiro semestre desse ano 2024, mas o TSE falou, não, em ano de eleição a gente não faz revisão eleitoral. Então, para a gente poder ilustrar, né, para os eleitores que estão nos assistindo, Pindoba tem 2.731 habitantes e quase 3.000 eleitores. Aí realmente é algo de estranho. Algo de errado não está certo. Né? E acho que assim, as pessoas acabam justificando muito também, né? Porque às vezes por causa do emprego nem vão votar. Como o nosso caso, a gente eu mesma como jornalista, trabalhando como repórter nesses quase 30 anos de carreira, eu justifiquei muito porque estava fora do sou de Minas Gerais, mas sempre trabalhei em São Paulo. Eu estava esses dias lembrando, passei 10 anos sem votar. Advogado na área, todo dia da eleição estava fora de Maceió. E você estava trabalhando com meus clientes, trabalhando no interior. Então, assim, acontece. Mas nesse caso, quando você tem uma desproporção muito grande e aparenta ter aliás, aparece um número grande de ausências, é porque, na verdade, houve não vou dizer com certeza, mas parece ser uma fraude, e que a fraude não se completou porque houve fiscalização, a Polícia Federal tem colocado muitas vezes, não bloqueios, mas assim, fiscalização em ônibus, para saber se o ônibus está transportando eleitores mesmo, ou são eleitores que surgiram do nada. Então, esse controle tem sido feito pela polícia e pela Justiça Eleitoral no sentido mais... Gustavo, para a gente finalizar, né, eu queria que você falasse para a gente, de maneira breve, qual é a importância do eleitor comparecer às urnas agora em outubro. Eu gosto muito de uma frase antiga, se não me engano é do Sócrates, não jogador do futebol, filósofo Dreira, é que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, na hora que você não vota, não escolhe, alguém vai escolher por você. O processo eleitoral brasileiro é esse. Então, a importância de você votar não é você votar no menos ruim, mas votar naquele nome que você acredita. Aí ele é o último colocado, não interessa, vote nele, porque se ninguém votar nele, é que realmente ele nunca vai chegar lá. E então, não venda o seu voto, né, também, que é muito importante. Principalmente, porque quem vende o voto recebe mais do que merece e vende o voto pelo menor valor do que ele vale. Então, assim, o importante é você ter escolher os bons representantes, porque são 4 anos interferindo na vida da cidade. Um bom gestor melhora a cidade, um mau gestor atrapalha o desenvolvimento da cidade. Perfeito. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, né, nos ensinando tanto aqui no programa. Muito obrigado. É isso, né, gente? Por hoje é só. A gente volta a se ver no próximo sábado, às 1h10 da tarde, no Agenda, e às 7h20 da noite, aqui no PCP. Um ótimo sábado para você e até breve. Tchau, tchau.